de clamor público nesse sentido, era o principal dos desastres para a saúde pública. E, portanto, é preciso encontrar e ir gerindo este equilíbrio, e gerir este equilíbrio significa uma coisa que eu não sei se as pessoas estão preparadas do ponto de vista da reação política. É que significa ir avançando e recuando de forma gradual e até revendo profundamente opções que foram tomadas. Se calhar, daqui a uns tempos, vamos precisar de abrir escolas para depois voltar a fechar escolas. E isso tem uma dimensão política que eu sinceramente não sei se há capacidade para a suportar. E sobre isso, há uma coisa que é, para mim, neste momento, acho que é uma reflexão que devemos fazer. É porque se as coisas são como se espera que sejam, isto é, más, daqui a não muito tempo, e a questão do tempo é um fator absolutamente decisivo, daqui a não muito tempo o que estaremos a discutir já não é nem o estado de emergência, nem a convergência entre Belém e São Bento, não é o Bloco Central de Palácio, é mesmo um Bloco Central. É mesmo saber até que ponto a oposição tem de estar no governo. Porque se as coisas caminharem do ponto de vista económico e social e da saúde pública como se anuncia, garantidamente nenhum governo, este ou outro qualquer, nenhum governo resiste sem um respaldo político mais alargado. E eu acho que o próprio passo do estado de emergência, de certa forma, antecipa os passos seguintes. É porque a seguir a um estado de emergência, não resolvido o problema da pandemia e com uma situação económica e social em aceleradíssima degradação, o que é que vamos ter para oferecer politicamente? Eu acho que vamos ter de antecipar essa questão, que é trazer o PSD, pelo menos, para o governo. E vamos ver como é que o país está disponível para esse tipo de ideias que agora parecem tão tentadoras, como seja fechemos tudo. E do ponto de vista económico, é essa a leitura que tu fazes, ou seja, isto pode ter aqui consequências, levar-nos para uma recessão muito pior do que aquela que o país viveu durante a crise do subprime? Eu acho que sim. Acho que ela se passar tempo, ela será certamente mais profunda. E esta ideia, que agora também parece andar por aí, de que este problema é um problema que toca a todos, logo todos vão ser chamados a responder, e o todos é aqui o conjunto da União Europeia, eu acho que assenta numa enorme ingenuidade. Porquê? Porque o choque é naturalmente assimétrico. É assimétrico entre países, naquilo que tem a ver com a sua estrutura produtiva. É evidente que um país em que o setor do turismo ou da restauração desempenha um papel mais importante na economia, está menos protegido e, portanto, não sofrerá da mesma forma o choque de um país que tem na indústria farmacêutica uma componente importante da sua estrutura produtiva. E um país que tem uma dívida pública alta, como a Itália ou como Portugal, não é capaz de responder da mesma forma que um país que tem uma dívida pública muito mais baixa. Porque esta ideia de agora o Estado é chamado a gastar, a proteger as empresas, as famílias, coisa que tem objetivamente de fazer. Mas o ponto aqui não é taxas de juros baixas, ou manter as taxas de juros. É que a dívida está a aumentar, porque se nós estamos a aumentar os déficits e o PIB está a diminuir, a dívida vai aumentar. E, portanto, mesmo com taxas de juros baixas, e elas têm uma pulsão para subir, a nossa capacidade de financiar essa dívida vai ser diminuta. Nós precisaremos de excedentes orçamentais brutais a seguir à pandemia para baixarmos a dívida. E o que nos é dito agora é que temos de investir mais na saúde. Ora, como é que nós vamos ter excedentes orçamentais, investir na saúde e recuperar a economia? Portanto, coloca-se aqui um problema económico a seguir à pandemia tão ou mais profundo. E que uma coisa também vou dizer, é que o empobrecimento mata muita gente. Porquê? Porque em cada país os mais atacados são aqueles que estão em situações de maior dificuldade. Pobres, são os que vão perder os empregos, são os que têm os salários mais baixos, são os mais pobres. Pedro. E, portanto, não alimentemos a ingenuidade de que isto toca a todos, vai tocar a todos da mesma forma e, portanto, todos vão contribuir para a solução. Não vão. Pedro Marcos Lopes, a forma como o Governo está a usar esta ferramenta que tem agora nas... que o Governo está a tentar fazer o tal equilíbrio entre a necessidade de controlar esta pandemia e ao mesmo tempo não destruir por completo a economia portuguesa? Eu acho que representam o esforço possível neste momento e ninguém sabe exatamente, porque depende do tempo, que tipo de medidas vão ser possíveis
tipo de intervenções na economia vão ser precisas. Agora, há aqui uma coisa que me parece absolutamente relevante, e isso é fundamental e é preciso dizê-lo muitas vezes, porque nós corremos do remédio matar mais do que a doença. Corremos esse risco de uma maneira muito séria. E este necessário equilíbrio que os governos vão ter de fazer entre a luta contra a pandemia e a necessidade de termos um país e países que funcionem ainda é vital, é um equilíbrio terrível. Eu acho que é o maior desafio que eu me recordo, enfim, nos dias de minha vida com certeza, é o maior desafio que um governo enfrentou, que um político enfrentou, que os políticos enfrentam. E eu não sei se isso se resolve de uma maneira melhor, trazendo a oposição para o governo ou não. Acho que o Pedro não tem razão, porque acho que o Primeiro-Ministro vai aguentar o Presidente da República e o Presidente da República vai ser trazido para dentro do barco, digamos assim. Já foram dados, enfim, sinais disso. Eu também acho que esse esforço tem sido feito. Sim, não vai resultar, porque o Presidente... Eu estou a ver, tem que resultar nesta altura. Bom, mas este esforço que o Governo vai ter de fazer, esta espécie de quadratura do círculo, os governos vão ter mesmo de fazer, de conseguir a quadratura do círculo. Vão ter mesmo de o fazer. Não há outra alternativa. Era esse o passo que eu queria que tu desse a seguir, que é do ponto de vista da resposta que o Governo está a dar às empresas, aos trabalhadores que estão em teletrabalho ou que estão em casa em layoff ou que estão a gozar férias forçadas. Esta resposta, bom, não te vou perguntar se é suficiente, porque todos sabemos que nunca é suficiente, mas não é suficiente no sentido de acalmar as pessoas ou de lhes dar alguma tranquilidade? Não, num primeiro momento, mas lá está, é a questão da variável tempo. Num primeiro momento, repara uma coisa, nós vamos sair, é evidente que mas o desafio, eu estou convencido que, enfim, o meu otimismo se calhar é demasiado nesta altura, mas se os dirigentes europeus, quer dizer, se a Europa não percebe que neste momento, mais do que na crise de 2008, muito mais, é todo o projeto europeu e a própria democracia na Europa que está em causa, eu não sei quando é que vai perceber, porque tu repara uma coisa. Este país, dando o exemplo do meu país, da Itália, da Espanha, mesmo da França e de outros países, vão ter choques de decréscimo do PIB, decréscimo da força produtiva, de uma vaga absolutamente, eu espero que não, Deus nos ajude, mas uma vaga de tal maneira violenta de desemprego, de diminuição da assistência social, de baixar as prestações, de cortes de facto nas pensões e em tudo o que sejam apoios e subsídios. E isso vai ter uma consequência de tal maneira feroz dentro da economia e isso vai dar origem a problemas graves de coesão na União Europeia. Se nós já os tivemos e estamos a sofrer, provocados, não só por isso, mas também provocados pela crise que já tivemos em 2008, da crise, quando a Europa e o Portugal, nomeadamente, e alguns outros países estavam a tentar levantar e agora levam com esta crise brutal, isto põe em causa toda a nossa forma de vida. Ou seja, ou a Europa, temos aqui um problema, é que só podemos contar connosco, ou seja, com a Europa, no caso concreto, porque já sabemos que dos outros lados não haverá apoio nenhum, nomeadamente dos Estados Unidos. O plano Marshall aqui tem que ser um plano Marshall, e vai ser um plano Marshall necessário para dentro da Europa, porque as quebras são absolutamente brutais. Tu repara uma coisa, em Portugal, quer dizer, isto é... Eu não queria dar uma nota de tanto pessimismo, mas é também para as pessoas perceberem que tem que haver este equilíbrio entre lutarmos contra a pandemia e não deixarmos o país parar, porque quando saímos de casa podemos já não ter país. É isso que é fundamental entender-se. Nós dependemos 12% para o PIB do turismo. Eu não preciso dizer que o turismo no próximo ano ou 2 anos, mesmo que isto dure pouco,
já não vai recuperar esses números todos tão cedo. Mas é uma realidade que vai acontecer um bocadinho por todo o mundo, não é? Em relação ao turismo, pois, não é? Quer dizer, mas não é só mas nós sofremos mais. Certo. Mas nós sofremos pelas mais nossas debilidades. Deixa-me ouvir o Pedro Adão e Silva sobre esta questão económica e sobretudo sobre as respostas que o Governo tem estado a dar. Deixa-me só dizer isto. Faz favor. Deixa-me só dizer isto. Repara uma coisa. Quando o Pedro diz que era bom, não sei, pode ser que seja essa a solução necessária, trazer a oposição para dentro do Governo, a minha questão vai para além disso, porque eu estou convencido que o desgaste que vai provocar, porque daqui a bocado já ninguém se vai lembrar, quando a crise acabar, a pandemia acabar ou for debelada, ninguém se vai lembrar de que toda a gente quis ir para cá, toda a gente quis parar o país. Já ninguém se vai lembrar disso.